Que alegria grandíssima poder estar chegando mais uma vez até você com um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia. Através deste curso, viajamos do Velho Testamento até as cartas de Paulo no Novo Testamento. Estamos estudando as cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito, chamadas de cartas pastorais, que apresentam modelos muito práticos para serem seguidos na igreja. Preste atenção nestas palavras de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 5 a 7. Ele escreve: Pois há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. A primeira carta de Paulo a Timóteo é chamada de Epístola Pastoral, porque foi escrita a um jovem pastor sobre o propósito da igreja e o plano e as prioridades que ela deve estabelecer. Esse plano e as prioridades da igreja visam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Foi com este propósito que Deus estabeleceu a igreja como fundamento de onde a verdade do Evangelho é proclamada. Esta verdade deve ser proclamada acompanhada de oração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Por isso a igreja deve se unir em oração por todos os homens. Depois, quando os membros da igreja estiverem no mundo, entre os não convertidos, Deus derramará sobre eles dons e dará ministérios, e aí o plano de Deus será cumprido. Nesta carta a Timóteo, Paulo também apresenta um perfil do Evangelho. Ele afirma que há apenas um mediador entre Deus e o homem. Nestes versículos, Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pedro disse em Atos, capítulo 4, versículo 12, Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação vem através de Jesus, e Paulo diz que foi para isso que ele foi designado apóstolo, pregador e mestre. Paulo também aborda 5 outras questões nestas cartas pastorais. Por exemplo, através de suas palavras em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 a 12, Paulo conseguiu conquistar a antipatia de muitas mulheres de hoje. Ele escreve: Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar, nem que não devem pregar, nem profetizar. As mulheres têm um dom especial para o ensino. Ele instruiu em como elas devem estar quando profetizarem. Eu não acho que ele esteja falando que a mulher não pode ministrar. Mas ele diz uma coisa que aparece em todas as cartas, que existe uma ordem divina para o casamento e a família. Esta ordem é que Cristo é o cabeça do lar, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Da mesma forma que Cristo cuida e pastoreia a igreja, o homem deve cuidar e pastorear sua mulher, sua família e sua igreja. Para isso, os apóstolos Paulo e Pedro apontam Cristo e a igreja como modelo e afirmam que o homem deve cuidar da família e da igreja da mesma forma que Cristo pastoreia a igreja. Os dois estão dizendo: vocês mulheres, viram qual é o modelo? Muito bem, mulheres, vocês são a igreja. Agora, então, deixem que seus maridos pastoreiem vocês e deixem que homens de Deus pastoreiem vocês na igreja. Vocês não podem ter 2 lideranças. As Escrituras apresentam uma liderança, ou seja, é do homem a responsabilidade pelo lar e pela igreja. Vou repetir algo que já disse. Na minha opinião, o maior problema dos casamentos entre crentes não é a falta de submissão da mulher, nem a recusa dela em ser pastoreada por seu marido, mas os homens. Os homens são o maior problema. Homens que não aceitam a responsabilidade de pastorear suas famílias como Cristo pastoreia a igreja. Este é o grande problema.
são os homens cristãos que não tomam o exemplo de Cristo que pastoreia a igreja. Eles deixam de cuidar de suas mulheres e filhos. Posso falar pela minha experiência de 43 anos como pastor que também não são as mulheres que se recusam a ser pastoreadas pela liderança da igreja. O problema está nos homens que não aceitam uma responsabilidade de cuidar da igreja no temor de Deus, nem de pastorear a igreja como Cristo a pastoreia. A primeira carta a Timóteo é um livro para a organização da igreja. Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Ele quer dizer ensinar ao homem como autoridade sobre ele. Se você adotar este ensinamento, vão dizer que você é ultrapassado e talvez alguns fiquem até horrorizados com você. Mas acontece que a verdade da Bíblia não depende da aprovação de ninguém. O curador de um museu de arte na Europa viu um homem com o ar de dúvida observando um quadro de Rembrandt. O curador perguntou ao homem: algum problema com esse quadro? O homem respondeu: eu não sei se gosto dele. O curador respondeu: o quadro não está aberto a julgamentos. A Bíblia dá ao homem a responsabilidade de ser o líder do lar e da igreja. Jesus não escolheu 6 homens e 6 mulheres para serem apóstolos. Creio que Jesus tem ensinado o Sermão do Monte para homens e instruiu os seus apóstolos homens a saírem para fazer discípulos homens. Jesus sabia que se pescarmos os homens, suas famílias provavelmente seguirão o homem da casa até Cristo. Quando são as mulheres e as crianças que vêm à igreja, é mais difícil os maridos e pais acabarem vindo até Cristo. Durante um trabalho com os oficiais navais coreanos, soube que em países como a Coreia, para onde eram enviadas apenas missionárias, encontramos homens que dizem que o cristianismo é para mulheres e crianças. Jesus também sabia que se alcançasse apenas as mulheres, seus maridos provavelmente não as seguiriam. No geral, homens não seguem mulheres, mas mulheres e crianças seguem homens. Este ensinamento é totalmente rejeitado hoje, inclusive por destacados líderes dentro da igreja evangélica. Há certos fatores culturais que devem ser considerados. Por exemplo, as mulheres naquela época não recebiam ensino. Mas também não é por causa desses fatores culturais que vamos jogar no lixo todo o ensinamento da Bíblia sobre os papéis do homem e da mulher. As Escrituras ensinam a igualdade entre o homem e a mulher aos olhos de Deus. Aliás, em toda sociedade em que a Bíblia é ensinada, a mulher passa a ocupar uma posição mais elevada dentro do seu contexto social. A Bíblia reconhece a diferença. Homem é homem e mulher é mulher. Se os dois fossem exatamente iguais, um seria desnecessário. As Escrituras dizem que homem e mulher não são iguais. Deus os fez diferentes e designou a cada um diferentes papéis e responsabilidades, o que também diverge do que nossa cultura ensina hoje. Hoje, em nossa cultura, as mulheres estão tentando provar seu valor exercendo tão bem ou melhor as atividades que os homens exercem. Para mim, isso soa como se as mulheres estivessem tentando acabar com a diferença que existe entre homens e mulheres. Eu, ao contrário, acho que essa diferença deve ser comemorada e não extinta. O que faz uma mulher se sentir atraída por um homem é a sua masculinidade. Mulheres não se sentem atraídas por homens efeminados. Assim como mulheres acham a masculinidade atraente, os homens se sentem atraídos pela feminilidade da mulher. Deus criou homem e mulher com diferenças e designou-lhes papéis e funções diferentes em casa e na igreja também. Um homem não foi feito para gerar filhos. Se fosse, as famílias não teriam mais do que um filho. O controle de natalidade seria desnecessário. Nenhum homem ia querer ter mais de um filho. Isso não quer dizer que a mulher não possa fazer nada na igreja. Você pode me considerar antiquado, mas não gosto de ver uma mulher lá na frente no púlpito dando um sermão para homens sentados lá embaixo no banco da igreja falando com autoridade, repreendendo. Para mim não é natural nem normal e foge dos padrões da Bíblia. Mas isso não quer dizer que uma mulher não possa ensinar ou ter ministérios na igreja. Biblicamente, a mulher não deve ensinar para o homem, o que não quer dizer que ela não possa jamais ensinar. Ela pode ensinar e pregar, mas não com autoridade sobre o homem. Na minha opinião,
Uma mulher pode exercer qualquer ministério na igreja, desde que esteja sob o pastoreio ou uma autoridade da liderança da igreja. Isso também se aplica ao homem. Tudo o que fiz foi sempre sob a autoridade dos oficiais da igreja. Não poderia ser de outro jeito. Não existe ninguém na igreja que não esteja sob a autoridade da liderança da igreja, que não responda à liderança. Por isso não vejo por que uma mulher não possa ser a pastora de uma igreja. Pode, sob a autoridade dos seus oficiais, assim como um pastor está sob a autoridade da liderança da igreja. Isto nos leva a outro ponto importante destas cartas pastorais: as qualificações, papel e responsabilidade dos líderes da igreja, os bispos e diáconos. De acordo com as Escrituras, o bispo ou o pastor tem a função de governar ou supervisionar o pastoreio do rebanho de Deus. Algumas igrejas designam um pastor ou bispo para pastorear e supervisionar e outro para pregar e ensinar. De acordo com o modelo apresentado nestas epístolas, a igreja não deve ter um único pastor, mas um grupo de pastores. No original, esta palavra aparece no plural, e são aqueles que cuidam do rebanho, os pastores. Outro tipo de oficial é o diácono. O diácono é aquele que serve. Ele pode exercer ministérios, mas não tem a função de pastorear, governar ou supervisionar a igreja. Às vezes a palavra diácono é trazida como ministro, o que é adequado. Paulo foi mencionado como um diácono, assim como também Jesus. São estes dois tipos de oficiais que aparecem no capítulo 6 de Atos. Na primeira igreja, aqueles que tinham recebido o ministério pastoral, os apóstolos, estavam servindo mesas e administrando o serviço de alimentação da igreja, até que decidiram eleger alguns diáconos. Depois da eleição, os apóstolos disseram aos diáconos: vocês cuidam da administração da igreja, que nós vamos nos dedicar à oração e à ministração da palavra. E Deus abençoou aquela decisão. Uma das razões para muitas igrejas hoje estarem impotentes é porque estes padrões não são mais definidos. Temos que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.